Olá, a nossa conversa de hoje é sobre o tema que está sendo discutido em toda a nação, a intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. Está aqui conosco hoje o cientista político Túlio Kahn, que é um especialista na área de segurança e que vai conversar com a gente sobre o que é que envolve essa decisão do governo federal. Túlio, boa tarde. A medida é correta? Olha, eu acho que ela é equivocada em diversos níveis, eu vou depois explicar por quê, mas isso não significa que ela não possa trazer resultados positivos para o Estado, né? Pode parecer ambivalente a pergunta, mas por que eu diria que ela é equivocada, né? Em primeiro lugar, se você pegar os indicadores criminais do Rio de Janeiro, você vê que o pico de homicídios e roubos se deu em 2016, né, como na maior parte dos estados, em função da crise, e a partir de então eles estavam já numa retomada de queda. Quer dizer, não era o pior momento da segurança pública do Estado. Então, não sei se caracterizaria a grave comoção intestina, quer dizer, a perda de controle da situação. E se for pelos motivos alegados, por causa de tiroteio, de milícia, de facção, desse tipo de coisa, então você já teria tido motivos para intervir há 6 meses ou há 6 anos atrás, né? Então, não sei se exatamente o timing se justifica, porque você poderia ter feito isso de maneira mais bem planejada, né? Consultando os conselhos federais, como de fato foram consultados a posteriori, né? E corrigido talvez alguns erros do decreto, né? Quer dizer, Posso lhe fazer uma questão sobre isso, que esse tema tem surgido, a necessidade de consultar. Isso não reduziria a eficácia da medida? Imagine, se o governo propõe essa ideia aos conselhos, imediatamente a oposição se levanta, começa o debate no país e provavelmente, talvez o governo não tivesse a coragem de tomar a medida que tomou, porque outros presidentes, como você mesmo disse, há muito tempo tem pela frente esse quadro no Rio de Janeiro e ninguém teve coragem de tomar uma medida semelhante. Não seria prejudicial divulgar antes? Eu acho que a consulta poderia talvez legitimar a medida e ter evitado alguns equívocos, né? Por exemplo, instituir no decreto que o cargo de interventor é de natureza militar. Não havia necessidade disso, né? Ele pode escolher um militar, assim como um civil, para interventor, sem ter que necessariamente né, colocar isso no decreto, porque a função que ele vai estar exercendo de policiamento urbano é basicamente uma função eminentemente civil, né? E a gente não está falando de um tipo de intervenção como as intervenções passadas, né, do tipo operações GLO. Muita gente tem confundido, né? GLO Garantia de lei da ordem. Foi tema da nossa Isso. outra conversa rápida, que são esporádicas, específicas, tanto de vista territorial como pontual. Essas que têm sido feitas e em que o Exército se limita apenas a fazer algumas patrulhas, dar uma colaboração com a polícia, não mais que isso. Exatamente, que muita gente questiona porque fala, olha, o Exército não tem treinamento adequado, não tem equipamento adequado, não tem poder de polícia e tal. Quer dizer, essa intervenção ela é muito mais ampla, né? Se for ler o texto, o interventor ele pode requisitar recursos do governo estadual e do governo federal. Ele controla operacionalmente todos os órgãos de segurança pública, estamos falando de Secretaria de Administração Penitenciária, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, dentro disso é que cabe a pergunta. Quer dizer, o interventor tem, de acordo com o decreto, os instrumentos legais e administrativos necessários para ter eficácia essa ação dele? Olha, muito mais do que já tiveram qualquer outro, por exemplo, secretário de Segurança estadual. Quer ver um problema? A tal das UPPs, que foram uma fórmula de sucesso durante muitos anos. Lembra que o Rio de Janeiro teve queda de homicídio entre 2008, principalmente em diante, não é? E o problema é que foi só a polícia que entrou no morro e os demais serviços públicos que deveriam ter entrado em conjunto, né, depois de feita a limpeza inicial dos traficantes, nunca entraram, né? Porque um secretário de Estado não pode mandar no outro. Então, ele não pode requisitar do secretário de Educação que vá colocar ali uma escola, ou do secretário de Justiça, ou de Administração Penitenciária, quer dizer, o interventor, em tudo que tiver relacionado direta ou indiretamente, isso está no texto, né? Aí a questão de segurança, ele substitui o governador, quer dizer, ele pode ter iniciativas legislativas, ele pode
propor decretos. Então, Mas, ele tem muito mais a capacidade de atuação do que um secretário de segurança inclusive para tradicional. trocar polícia, trocar agentes e tal. Mas aí há uma pergunta no ar que tem sido colocada, se o interventor e a polícia e as tropas do Exército terão, quando eu perguntei sobre os instrumentos necessários, terão cobertura legal necessária para atuar com firmeza ou poderão acabar sendo contidos por toda a legislação atual, pelos movimentos sociais, pelas proteções de direitos humanos, coisas desse tipo, que deixam muitas vezes o policial com certo temor do efeito legal que pode ter sobre ele uma atuação. Por exemplo, um tiro errado, uma coisa desse tipo, acaba gerando para ele até a cadeia. O Exército ele já vem se precavendo, vamos dizer assim. Só para lembrar, num programa de TV recente, há alguns dias, o general Heleno, que foi comandante militar da Amazônia, foi também comandante das tropas do Haiti, propôs claramente que o Exército e as tropas tivessem as condições legais para eliminar, por exemplo, traficantes ou bandidos carregando fuzis assintosamente no meio da rua, etc. e tal. Ele foi claro nisso. Ele falou que se ele fosse o interventor, ele ia exigir esse tipo de medida, porque, afinal de contas, os bandidos não agitam fuzis como quem agita um lencinho de paz, né? Mas a pergunta é felizmente ele não é o interventor, eu diria. Mas, enfim, o Exército já vem se precavendo, né? Contra algum desses, o que eles consideram de empecilhos. Então, por exemplo, enquanto policial militar, quando comete um excesso e acaba matando alguém, né, no exercício da função, é julgado por um tribunal civil, desde o ano passado, não. Um soldado, no mesmo tipo de atuação, será julgado por um tribunal militar. Isso provoca, inclusive, um problema de você estar numa mesma operação, um PM e um soldado, cada um vai ser julgado de maneira diferente, por órgãos diferentes, mas enfim. Para evitar esse tipo de temor, o Exército tem se precavido, né? Então, por exemplo, hoje mesmo na reunião do Conselho lá de Segurança Pública, eles estão reivindicando a possibilidade de ter um mandato coletivo, né? Para revistar casas, esse tipo de coisa, porque o mandato ele é específico, né? Ele diz pessoas ou endereços, né? O que eles querem é ampliar isso em nível de rua. O direito de entrar em residências, investigar e tal. Como no estado de defesa que permite. Agora, então, eu acho que muita ênfase tem dado certo a essas operações militares, com o Exército subindo o morro. O interessante dessa intervenção, que é mais ampla, é que ela pode, inclusive, prescindir desse tipo de ação. Pela primeira vez ele vai ter controle quase que total, né, sobre essa esfera de segurança. Então, ao invés de... Sugira, por exemplo, uma ação que você conhece, que você acha que seria eficaz no combate à bandidagem, ao domínio da bandidagem, sem necessariamente ter o recurso a esse tipo de violência. Então, do ponto de vista tático, vamos dizer assim, ao invés de ter essa política, como a gente chama de sobe, mata e desce, né, que já se demonstrou muito pouco eficaz, né, eu já vi exemplos de outros locais que tinham domínio territorial do tráfico que resolveram o problema, inclusive, com leis de trânsito, né, por exemplo, canalizando as vias de acesso, né, à área de tráfico de forma que só caminho, né, fosse possível. Você quer dizer um cerco praticamente policial como se tivesse militar, de maneira que ninguém entra nem sai. Uma cidade medieval, né? Você coloca os jacarés, né? Que são, não entra droga, não sai droga, não entra arma, não sai arma, ninguém entra que se não for. Exatamente. Se for você comprar revista droga, não pode todo entrar. veículo, você sufoca, então, financeiramente, né? O tráfico. Você não precisa subir, né, o morro e confrontar diretamente o tráfico. A ideia é você estrangular financeiramente. Né? É aí que você consegue. Estou falando do ponto de vista tático, existem, obviamente, outras propostas em nível estratégico, inclusive, passando pela legalização de alguns tipos de droga, mas isso não está em questão. Estamos falando de uma operação específica nos 10 meses de duração. Tá certo. É isso que eu ia te perguntar, o prazo é curto ou ele é suficiente? Certamente ele até dezembro só. Para quem não sabe, até dezembro. O decreto vale até dezembro. Certamente é curto. Quer dizer, o que se espera é que pelo menos algumas iniciativas básicas e fundamentais vão ser tomadas para que o próximo governo possa assumir em melhores condições, né? Uma delas, que todo mundo espera, é realmente uma limpeza nos quadros da polícia, né? Quer dizer, ela se considera que boa parte dos efetivos é comprometido, né, com corrupção, né, com milícias e com crime organizado. Agora, a gente sabe que você tem vários
policiais pendurados na corregedoria que acabam sendo reintegrados, né, pela justiça. Então é muito difícil, isso não só no Rio de Janeiro como em outros estados, se você não tiver uma corregedoria forte e evidências, né, concretas, é muito difícil você colocar para fora um mal policial. Mas eu acho que em 10 meses é suficiente, por exemplo, se ele quisesse uma proposta de integração, não pode unificar, mas ele pode integrar a corregedoria, pode reforçar. Porque agora o comando, né, é dele, né? É único, o comando Sim. é único. Não é o comandante da Polícia Militar, nem o delegado da Polícia Civil, é ele. Existem testes de integridade ética que você pode aplicar aos policiais, existe teste de drogas, usando DNA de cabelo, você pode requisitar todos os anos que ele entreguem suas declarações de imposto de renda, você pode cruzar os saldos financeiros do COAF. Tem os famosos sinais exteriores de riqueza, que é fácil identificar. Sim. Só para completar, o Túlio, a nossa conversa, o Ministério da Segurança foi anunciado, a criação do Ministério da Segurança foi anunciada pelo governo Temer. Qual é a sua opinião a respeito? Então, Rondinho, eu acho uma medida muito mais interessante, né, em longo prazo, que esse sim vai ser um legado do governo para os próximos governos, o que ficou meio de lado em torno aí, por causa da polêmica da intervenção. Né? Quer dizer, o Ministério é uma velha reivindicação dos especialistas da área. Né? A Justiça cuida hoje de índio, de FUNAI, de consumidor, de estrangeiros, de uma série de outros Além problemas. da segurança. Além da segurança. E é isso, é um só ministro, um só secretário executivo, os recursos são limitados, inclusive fisicamente. Né? Eu tive lá no Ministério, sei como é esse problema. Então, eu acho que no conjunto, eu diria que essas duas medidas, pelo menos revelam que agora a segurança pública, né? Quer dizer, teve uma elevação de status na agenda federal e na agenda do governo. Então, esse eu acho que o ponto positivo aí das ações federais. Menos a intervenção, que eu acho que poderia ter sido melhor pensada. Equacionada, né? Obrigado, Túlio. Até a nossa próxima conversa.